quando não é uma desgraça, a gente já pode considerar boa notícia. Eu sempre falo, a justiça é o último refúgio que os segurados têm. Quem está recebendo benefício do INSS e sofre aí com injustiças, com humilhação. Então, veja bem, a justiça está intimando o INSS por cessações arbitrárias de benefícios, tá? Principalmente os de incapacidade, que parece que o INSS tem um foco, sabe, de maldade em cima das pessoas no momento que elas mais precisam, que é aquele momento que a pessoa se acidentou, que está numa doença, que está impossibilitada de trabalhar, é onde deveria receber de volta aquilo que pagou para ter. O INSS é como um seguro. Você paga, num caso de acidente, de doença, você pagou esse seguro para te dar suporte, para você continuar levando a sua vida, para você continuar pagando as suas contas. É isso o INSS. Mas a gente sabe que não é sempre assim. E o último refúgio é a justiça. E a justiça é o que eu estou falando, ela está intimando o INSS por cessações arbitrárias. O INSS está enfrentando aí o escrutínio judicial devido a essas cessações consideradas arbitrárias de benefício de incapacidade, especialmente nos casos de segurados acometidos por doença grave. Essa prática está gerando preocupações significativas sobre proteção do direito da pessoa, direito do segurado, observância dos princípios legais, sabe? E parece que o INSS se faz de tonto, sabe aquilo que assobia, finge que não é com ele? Essa questão central reside na suspensão e no cancelamento de benefício de incapacidade sem o devido processo legal. O que é isso aí? É as perícias que são feitas periódicas, que nem agora do pente fino, que vão afetar, pode ter certeza, centenas de segurados, milhares de segurados. O ano passado, para vocês terem uma ideia, o próprio INSS divulgou 52% dos segurados que foram avaliados no pente fino de auxílio-doença perderam benefício. Quer dizer, a cada 100 segurados que passaram pelo perito, 52 perderam benefício, 48 continuaram. Quer dizer, mais da metade. Quer dizer, mais da metade é fraude, mais da metade é mentira, mais da metade é irregularidade. Muitas vezes, esses segurados só têm esse recurso para sua subsistência. E essas ações têm levado aí o Poder Judiciário a intervir, intimando o INSS a prestar esclarecimento, justificar as decisões. Um ponto de destaque é a impossibilidade do INSS cancelar administrativamente esses benefícios de incapacidade concedidos judicialmente. Conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, uma vez que o benefício é concedido por decisão judicial, a sua cessação não pode ocorrer de forma unilateral pela autarquia. Unilateral seria uma única posição, como se fosse do perito. Tá? Esse cancelamento ele deve ser precedido de uma ação revisional, respeitando o direito, as formas, garantindo o contraditório, a autodefesa. Essa posição fundamentada no entendimento de que a decisão judicial concede o benefício, ela possui força da coisa julgada material, torna-se imutável e indiscutível nos limites, tá, da lide e das questões decididas. Portanto, qualquer alteração nessa decisão exige uma interposição, uma ação judicial própria, não sendo admissível a revisão administrativa por parte do INSS. É aquilo que eu falei, desde 2017, 2018, eu não me lembro bem a data, mas tem um processo lá no STJ. Benefícios concedidos judicialmente só podem ser cessados judicialmente. Mas esses caras não votam nisso, porque isso é de interesse da população. Se fosse do interesse do INSS, na outra semana eles já tinham julgado. Quer dizer, é um absurdo o que nós estamos vivendo. Poder Judiciário, nem todo o Poder Judiciário, né, tem inteirado que, embora o INSS possa ter o direito e o dever de convocar segurados para avaliação periódica, conforme está previsto no artigo 101 da Lei 8.213, essa prerrogativa não autoriza a autarquia a cancelar benefícios concedidos sem o devido processo legal. A convocação para a perícia médica ela deve ser realizada de forma a respeitar os direitos do segurado, evitando decisões arbitrárias que possam comprometer a subsistência desse segurado e da sua família. Além disso, a legislação também assegura que o beneficiário ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa em processos administrativos que podem resultar na suspensão ou no cancelamento do benefício. O que o INSS fala quando ele... mas a gente dá direito à ampla defesa. Eles cancelam o seu benefício, o seu pagamento, e o que eles falam que a defesa é a junta de recurso, que é um bando de cupincha, tá? Todo mundo de mãozinha dada, só mamando nas tetas do governo, com os nossos dinheiro, com os nossos impostos, e ainda fala que isso é direito à ampla defesa.
Ampla defesa é você dar um prazo para o segurado, por exemplo, apresentar informações, a documentação que está sendo pedida, mas ele não perde o pagamento até ser comprovado que realmente ele não tem direito. Agora, a ampla defesa cessa o pagamento, deixa o segurado sem nada, aí, agora você vai lá na junta de recursos e lá a gente vai avaliar. Isso é ampla defesa? É uma condenação antes de você se defender. Porque você perdeu o pagamento, que é a única fonte de renda que você tem para sustentar a sua família, tirado o pagamento sem te dar chance nenhuma do contraditório, isso não é ampla defesa. A Constituição Federal, ela garante que todo mundo tem direito. Agora, pro INSS é assim, tá? E aí vem o papinho que defende a Previdência, os aposentados. Vai aí, ó. Só é enganado quem quer, viu, gente? A prática desse cancelamento de benefícios tem sido alvo de críticas por parte de especialistas em Previdência. Argumentam-se que tais ações violam os princípios fundamentais do direito. Tá? É claro, além disso, desconsideram a situação de vulnerabilidade do segurado acometido por doença grave. É o que eu falei, às vezes é a única fonte de renda que essa pessoa tem. A resposta para as intimações judiciais, o INSS tem aí citado que, ao revisar os seus procedimentos internos, está assegurando que qualquer decisão relacionada à suspensão ou cancelamento de benefícios, ela seja tomada estritamente com a observância de preceitos legais e direitos do segurado. Muito lindo no papel, como eles colocam no papel que eu falo. Nossa, para fazer texto aqui, para aparecer para a imprensa, para enganar os outros, eles são peritos em escrever coisas maravilhosas. Mas na prática não é nada disso. E a atuação do Poder Judiciário nesse contexto está evidenciando a importância da fiscalização, do controle sobre ações administrativas do INSS. O Judiciário está tentando fazer a parte dele. As decisões judiciais têm reforçado a necessidade da autarquia para observar rigorosamente esses procedimentos legais antes de proceder com qualquer cessação de benefício. Para os segurados que tiveram benefício de incapacidade cancelados de forma arbitrária, é fundamental uma orientação jurídica. Tá? Profissionais com expertise em direito previdenciário podem ajudar. Mas tem que pagar. Sim, faz um acordo. É melhor você pagar aí 30% do que você vai receber, por exemplo, de atrasados, do que ficar sem nada. Do que não ter benefício, não ter nada e o seu direito ser desrespeitado. E outro, o advogado ele não trabalha de graça, você não trabalha de graça. É o trabalho dele. Ele estudou para isso. Identificar possíveis irregularidades, os advogados fazem. Ingressar com a ação judicial, restabelecer o benefício. A conscientização do segurado sobre os seus direitos, muitas vezes, ela não é plena. E outra, se você precisar de um recurso na justiça, uma apelação, recorrer em instâncias superiores, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de um advogado. Conhecer os procedimentos legais, garantias previstas em lei, permite que você esteja preparado para enfrentar esses eventuais desafios. Porque o INSS não é brincadeira não, pessoal. Quem entra no INSS pensando, eu pago 20 anos no INSS, eu não vou ter problema, eu vou chegar lá porque eu vou encontrar, você vai encontrar, sabe o quê? Gente que vai te desrespeitar, humilhar, olhar para você como se você fosse um nada. E é você que mantém essa coisa de pé, porque você paga para isso. Se você precisa de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, e você não tiver qualidade de segurado, quer dizer, você não estiver pagando ou o INSS, ou estar no período de graça, e você não tiver os 12 meses de carência, você não tem direito ao benefício. Mas o BPC não precisa, o BPC é benefício assistencial. Eu estou falando de benefício do INSS de incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, são benefícios que necessitam da qualidade de segurado e de carência, tá? Então não adianta vir com conversinha fiada, não. E esses funcionários do INSS, que engloba peritos e tudo, eles se esquecem que quem paga o salário deles somos nós. Enquanto a população brasileira ela não se conscientizar disso, que o funcionário público ele está ali para servir, não para se servir, nós vamos fazer papel de trouxa e de idiotas para sempre. Para sempre. Porque você, muitas vezes, tem muita gente que na primeira decisão negativa, abandona tudo. E isso é o que eles querem mesmo. Eles querem que você continue pagando e sem pedir nada em troca. Porque assim você continua alimentando o bolso dessa cambada que está aí, sabe? Que só engana o povo, só mete a mão no dinheiro do povo.
Olha as estatais como que estavam. Olha as estatais que foram entregues dando lucro. Ó, tá tudo quebrado. Ou você não é inteligente o suficiente? Tem gente aqui que não enxerga isso. Bom, mas como eu sou uma pessoa democrática, eu respeito a opinião de todo mundo. Só que não é justo, né? Não é justo. As pessoas que realmente trabalham, as que realmente se dedicam, que acordam todo dia cedo para pagar os seus impostos, sabe? Ficar sustentando esse tipo de coisa. Vocês sabiam que 1/4 da população brasileira vive de auxílio do governo, de bolsas do governo? Você sabia disso? 1/4 é você dividir os 220 milhões que nós somos no Brasil, divide em 4. Vai dar uma média de 50 milhões. 1/4 seria 50 milhões de pessoas que vivem de auxílio, de migalhas do governo. E quem paga tudo isso é o restante que trabalha, que acorda todo dia de manhã. Então o governo não dá nada para ninguém, não. Ao contrário, o governo explora quem trabalha. E agora inventaram uma de pegar o seu dinheiro, que já é seu, passar para os bancos te emprestarem o seu dinheiro num juros exorbitante, e se você deixar de pagar, eles pegam o seu dinheiro de uma vez e você fica sem nada. Vocês sabem do que eu estou falando. É mais uma armadilha. E está aparecendo na televisão, está aparecendo tudo. 78% da população brasileira está endividada. Já não tem mais crédito. Isso é, no Serasa, no SPC, já não conseguem mais pagar contas. E o que eles estão fazendo? Ainda o único recurso que essa pessoa, por exemplo, se ela perdeu o emprego, ela pode pegar para manter a família, eles estão querendo agora te dar como empréstimo e cobrar juros ainda. É uma armadilha que, olha, mas poucos. Vai ter gente aqui que vai falar que não, que está salvando. Daqui a algum tempo, eu espero que não aconteça nada com vocês, mas daqui a algum tempo vai ter muita gente chorando aqui no canal, arrependido por não ter ouvido o que nós temos a falar. Bom, as intimações do INSS pela Justiça, devido a essas cessações, elas ressaltam aí a observância nos princípios legais, como nós falamos. Isso pode pressionar o INSS, tá, pessoal? Por que a Justiça também está fazendo isso? Porque tudo que acontece de errado, a falta de respeito às leis, aos direitos do segurado, vai parar na Justiça. E a Justiça está sobrecarregada. A Justiça também tem despesas, tem gasto. Não é assim. Só em 2023 foi 4 milhões de processos contra o INSS. Em um ano, só INSS. 4 milhões. A Justiça agora tem um setor que só cuida de INSS, porque é o campeão de processos. É o campeão. Não tem outra instituição que tenha mais processos todos os dias, como é contra o INSS. Por que isso? Porque o INSS está deixando de cumprir a lei. Porque o INSS está deixando de fazer o que deveria fazer. Mas é o que eu falei. Enquanto a gente esperar que o próprio INSS resolva esse problema, você segurado, todo mundo vai sofrer com isso. Porque não é interesse. Se tiver controle, não se dá para desviar dinheiro, pessoal. Se tiver controle, não se dá para mamar na teta. Se tiver controle, não se dá para fazer abusos. Entendeu? Então não é de interesse. Essa turma que está aí vive do caos. Quanto mais sofrimento, mais pobreza, mais desgraça tiver, mais dinheiro eles põem no bolso. Ou será que é difícil entender isso? E tem aposentado e pensionista aqui que cai nessas conversas. É absurdo isso. Sabe? Já sofreu demais a vida inteira, será que não aprendeu ainda? Bom, meu amigo e minha amiga, é difícil. E outra, política e INSS tem tudo a ver. O INSS é um órgão público. Quem coloca ministro do INSS, presidente do INSS, os cabides de emprego que não prestam para nada, que coloca o apadrinhado, que coloca o filiado do partido, que coloca o amigo de não sei quem, são esses caras aí. Não é uma questão de ser isso, ser aquilo, não, é uma questão de você lutar pelo seu direito. Tem cara que viveu aí, tem 4, 10 mandatos aí falando em previdência. Eu nunca vi esse cara fazer nada. E é um cara que você fala o nome dele, nossa. Inclusive ele anda até sumido agora, né? Nossa, e é dessa patotinha que tá aí. Quando falava o nome do cara, não, mas o que o cara fez?
Ele sobe lá, pega o microfone e blá blá blá. Ele tem poder para fazer alguma coisa. Não fez nada. Não fez nada. Eu aqui no canal trago muito mais informação do que esse cara trouxe lá em tribunas de Senado, de Câmara de Deputado, muito mais do que ele. Porque as informações que eu trago aqui já consegui ajudar muita gente, graças a Deus. Eu, quando montei esse canal aqui, pessoal, eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena o trabalho que dá, porque não é fácil. Poxa, graças a Deus eu já consegui ajudar várias pessoas. Com o quê? Com informação, mostrando o caminho, mostrando como funciona, alertando. Isso é importante, sabe? As pessoas têm que tomar consciência. O que você tem de conhecimento aqui no canal, também não basta você ter o conhecimento e não colocar em prática. Ah, muita coisa dá trabalho no INSS, dá trabalho sim. Você reunir documentação, você entrar na justiça, você atender convocações, você tem que fazer perícia, tudo, você reunir documentos, que é a pior coisa, tem que ficar atualizando documentos, mas é necessário. É necessário, se você não fizer isso, você não chega aí ao pré-requisito que é para você ter seu direito respeitado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos esperar que a justiça aí, com essa pressão toda, mude tudo isso em favor dos segurados, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre recebendo conteúdos em primeira mão, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que me incentivam todos os dias a estar aqui trazendo novos vídeos, atualizando, trazendo conhecimento. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.